adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, irmãos. Boa noite, você que está na sua casa. Quero convidar os irmãos aqui a ficarem em pé. Quero dizer quão maravilhoso é estar aqui na presença do Senhor e na companhia dos irmãos. É muito bom. É muito bom louvar a Deus e adorar a Deus com vocês. Lá no livro do profeta Ezequiel, do vaso do oleiro, Ezequiel. Jeremias? O profeta Jeremias, verdade. Ele diz assim, o Senhor diz a ele, vá lá na casa do oleiro. E aí ele chega lá, o oleiro pega o vaso e diz lá que o vaso se quebra na mão do oleiro. Por muitas vezes eu ouvi e entendi dizendo que o Senhor é quem quebra o vaso. E na verdade lá está escrito que o vaso, ele se quebra na mão do oleiro. E aí aquilo me trouxe uma reflexão que diz assim, que todas as vezes que estivermos na frente da poderosa mão do Senhor, é nós, tá? Saindo aí? Tá? É nós que temos que nos derramar na presença do Senhor. É pedir ao Senhor nos quebra. É pedir ao Senhor que nos conserte. É pedir ao Senhor, estou aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor tire de mim tudo que não agrada a Ti. Tira de mim tudo que me afasta da Tua presença. Então que nesta noite a gente possa pedir ao Senhor. Se for preciso, nos quebra, Senhor. Mas nos faça um vaso digno de honra e glória para o nome do Senhor, amém? Que possamos nessa noite adorar o nosso Deus assim como Ele merece, amém? Senhor Deus e Pai, obrigada, meu Deus, por esta noite, obrigada, meu Deus, por esta casa, obrigada, Senhor, porque estamos aqui para adorar e bendizer o Teu nome e render graça, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor como vaso, Senhor, alguns rachados, alguns, Senhor, com pouco azeite. Que o Senhor venha, Senhor, nesta noite, desembocar os vasos dessa noite. Que o Senhor venha derramar da Tua unção. Que o Teu Espírito Santo venha encher-nos. E que Teu Espírito Santo venha nos transbordar nessa noite da Tua presença. Porque sem ela, Senhor, não podemos nada e não somos nada. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na nossa vida. E que nós, Senhor, sejamos o vaso de honra na Tua casa, no nosso trabalho, no meio da nossa família. Que possamos ser exemplos do Senhor aqui nessa terra. Que possamos, Senhor, ser flecha do Senhor aqui. Que possamos, Senhor, alcançar o alvo que o Senhor deseja através das nossas vidas. Que o Senhor use a cada um de nós, Senhor, como é a Tua vontade, como é o Teu querer. Que o Senhor venha repreender, Senhor, todo mal, tudo que possa impedir, Senhor, o Teu culto de acontecer nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, repreender toda a obra de Satanás. Tudo que possa, Senhor, vir contra este momento nesta noite. E que toda adoração, toda honra e toda glória seja para Ti, Senhor. Que as palmas louvem ao Senhor nessa noite. Aleluia! Aplauda o nome dEle.
vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Venha tocar em nós, Senhor, nessa noite. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Me vejo. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Sem tua presença. Aleluia. Não nos vemos sem a tua presença, Senhor. Neste momento você pode fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos. Diga: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu te peço nesta noite, venha me encher. Eu sou a tua casa, tu és bem-vindo aqui. Tu tens liberdade no nosso meio. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou a casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu
Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Mais uma vez. O teu perdão é completo. Quando o inimigo se levantar, você cante. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh Senhor, nós te adoramos. Levanta as suas mãos para o alto. Erga as tuas mãos como um ato de rendição. Nós estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Então neste momento não deixe a sua boca fechada. Louve ao nome dEle. Engrandeça ao nome dEle. Oh Senhor, recebe a nossa adoração. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Está sentado? Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro,
está? Só a igreja declara: ao que está sentado. Somente a ti, Senhor. E ao Cordeiro, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Neste momento, erga sua voz. Se a tua alma tem sede e fome do Deus vivo, Todo-Poderoso, tenha anseio de estar com Ele. Minha alma anseia por mais de ti, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Erga sua voz e cante: poderoso Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais este tempo precioso na tua presença, te entregando o nosso louvor e adoração, porque somente tu és digno de todo louvor, honra e glória. Aleluia. Amém. Podemos assentar. Diz boa noite para quem está perto de você. Pergunta como ele vai, seja bem-vindo. Glória a Deus. Tá calor, né? Mas está gostoso, não é? Tá ótimo. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Também dou boas-vindas a todos aqueles que estão em casa, aqueles que estão conosco através deste culto online. Você que está em casa, em Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Você que está trabalhando, em deslocamento, em trânsito, viajando, tirando férias, graças a Deus pela sua vida. Convido você também a fazer sempre o seu check-in quando você chega na igreja, registrando a sua chegada e assim divulgando que você é um discípulo de Jesus. Alguém com certeza vai ver
e vai te perguntar que igreja você vai, se você serve a Jesus. Algumas pessoas podem estar sem congregar em nenhuma igreja, em nenhum ministério. Algumas podem estar afastadas, algumas podem querer se reconciliar com Jesus ou até mesmo entregar a vida para Jesus. Então é muito legal você fazer o check-in, tá bom? Por outro lado, faça a divulgação do nosso Facebook, para que possamos aumentar o nosso número de seguidores do Facebook da Igreja da Fé Cristã, para que possamos levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. Nós também transmitimos o culto, além do Facebook, transmitimos pelo YouTube. Então é muito importante você nos ajudar a divulgar estes 2 canais. Não esquece de dar o seu curtir, deixar o seu comentário, no YouTube deixar o seu like, o seu joinha, e também deixar o seu comentário. Isso é muito importante. Não importa o dia que você receba a divulgação do nosso link, sempre passe para frente, divulgue, deixe algum comentário, aleluia, glória a Deus, amém, foi uma bênção, e estive lá neste culto, Deus falou comigo, não é? Juntos na fé. Deixa algum comentário, tá bom? E manifesta lá o curtir, tá certo? Temos inúmeros vídeos no canal do YouTube, que é importantíssimo demais você assistir. Agora, no novo ano, nós vamos trabalhar de uma forma diferente, porque nós queremos coordenar você, para que você possa romper, sair, de certa forma, da passividade. E nós entendemos que se há uma coordenação, uma supervisão, um direcionamento, vocês vão conseguir progredir mais. Por quê? Muitas vezes nós chegamos aqui e falamos para você: olha, faz o seu check-in, o seu registro de chegada na igreja. Um ou outro costuma fazer, mas a grande maioria não faz. Você precisa curtir e nos ajudar a divulgar a nossa página no Facebook. Você sabe disso, entende que é importante, só que não tem a iniciativa de fazer o que precisa ser feito. E o reino de Deus perde com isso, porque alguém vai deixar de assistir, de ouvir e de ser abençoado com a mensagem, muitas vezes com um banner, muitas vezes com um convite. Temos aí o nosso musical de fim de ano, e o nosso musical, graças a Deus, é um grande sucesso, só que você precisa nos ajudar a divulgar. Você precisa pegar alguns ingressos e levar para alguém que não conhece a Jesus ainda, para um vizinho, para um colega de trabalho, um companheiro de trabalho, um colega de escola, um amigo, um conhecido, enfim, de adquirir, e você de repente semear na vida de alguém, falar: olha, estou te abençoando com 2 ingressos, eu comprei e quero que vocês possam ir, eu senti de Deus de abençoar vocês, então por favor, se vocês não tiverem compromisso, vão, se tiver compromisso, fala, você dá para outra pessoa. Tem que ser prático assim, tá bom? Então isso é importante. Meu microfone não está muito lata embaixo? Aqui eu estou sentindo que se tiver um efeitozinho que dá uma enchida, para mim é melhor. Eu acho que está meio xoxo. Eu sei que é a voz, né? Mas a gente tem os recursos para disfarçar. O modelo não ajuda, a voz não ajuda, né? Mas o técnico aí faz milagre, aleluia. Então, é importantíssimo isso, você nos ajudar. Por quê? O investimento de tempo, de recursos, de oração,
de consagração, de jejum, de busca, é muito grande, com o objetivo de alcançar muita gente. E nós precisamos encher o templo. Nós precisamos ter audiência máxima aqui, tá bom? O prédio lotado. Abaixa um pouquinho para mim, filho, aqui em cima. Deixa um pouquinho mais baixo para mim. E é cenário, é iluminação, é figurino, é maquiagem, é penteado, é coreografia, é adereços, a equipe de apoio, o staff é muito grande, desde cedo estão aqui se arrumando, se preparando, concentrados para o grande momento, e esse ano o elenco ele é muito grande, então é importante demais que a igreja abrace a causa, não é? E não pode fazer do jeito que alguns fazem. Por exemplo, chega um dia antes da peça e fala: estou devolvendo os ingressos que eu não consegui vender. Não pode fazer desse jeito. Muitas vezes o que você faz? Não, eu adquiri os ingressos, vou dar para alguém, mas evite devolver, porque o trabalho é sério, e eu preciso muito que vocês sejam sérios também. Imagine você: eu já comprei o meu, está tudo certo. Não, é para evangelizar. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Então, uma das formas que você tem de pregar o evangelho neste fim de ano é dessa forma, que é uma linda maneira onde você pode, de repente, evangelizar de uma forma muito impactante. Então, nos ajude nesse sentido. Nós estamos convocando pessoas com este espírito para nos ajudar a passar adiante os ingressos que nós temos, tá bom? Não podemos ficar com nenhum ingresso aqui e morrer na beira da praia, tá certo? Entendidos? Então esse ano promete muito, a gente começa desde janeiro, nós já temos o tema para este ano, e o tema é muito sugestivo. Por quê? Porque nós muitas vezes focamos em algumas coisas que são importantes para a nossa vida, e são motivos bíblicos, espirituais. Deus quer que você prospere, que você avance, que você progrida, que você conquiste, que você tenha vitórias. Mas este ano nós estamos focando numa questão mais espiritual, numa questão assim mais bíblica, no sentido do tempo que nós estamos vivendo. Então o Senhor está trazendo um despertamento mundial para a igreja, e as igrejas estão pregando numa mesma linha, falando uma mesma coisa, porque estão bebendo de uma mesma fonte. E no Brasil não é diferente, porque Deus tem algo de especial com o Brasil, e pode ter certeza que por detrás de tudo aquilo que temos vivenciado, Deus tem um propósito de tratar a igreja. Não sei como vai acontecer isso, mas Deus está nos desafiando, e Ele vai nos levar a dobrar os nossos joelhos, para buscar a sua vontade e viver a sua vontade. Amém? Então, meus queridos, já temos o nosso tema, já temos o nosso vídeo de divulgação, nós já confeccionamos o material necessário para distribuir aquele kit que fazemos todos os anos. Nós entregamos para a igreja um kit com imã de geladeira, um divisor de páginas, separador de páginas, para você colocar no seu livro. E cada vez que você pega este separador de páginas, é assim que fala, marcador de páginas, você vai ler o que está escrito ali. Você precisa aprender a ser profético, porque quem não é profético é patético. Cuidado, olha como é sério.
Que vida você quer viver? A mesma vida? Está tudo legal? Beleza, não reclama. Agora, se você quer e precisa mudar a tua realidade, não pode deixar para depois. Então, esse ano, nós vamos superar e entrar nesse propósito de Deus, nessa graça e buscar essa vontade. Já temos lá o nosso programa de leitura para o ano, leitura da Bíblia. Terminando o ano, você fala, terminei. Por quê? Existe um caminho, é isso que eu falei há pouco a respeito dos vídeos. Olha, vocês precisam assistir vídeo. Não vão assistir. Um ou outro assiste. Mas é diferente, quando eu pego e mando para você, eu falo, olha, eu preciso que você assista, e depois você vai me dizer se assistiu e o que é que você aprendeu. Por quê? Porque senão você vai ser um pedinte o resto da vida. Sabe o que é isso? Tem gente que é um pedinte no sentido de sempre pede oração para os outros, mas ele próprio não ora. Pede para alguém se consagrar no lugar dele, mas ele próprio não jejua. Então nós temos que ter uma postura espiritual mais agressiva. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus é conquistado pela força. E o povo de Deus nesse tempo está muito tranquilo, está muito passivo, está muito de boa. Então você tem que incluir no seu dia a dia a sua lição bíblica, o seu vídeo, a sua oração, o seu devocional. Senão, nós somos só frequentadores de igreja, sem ouvir a Deus. Por exemplo, tem gente que fala, pastor, Deus falou comigo, mas é uma pessoa que dificilmente ora, que jejua, que lê Bíblia, uma pessoa que não tem testemunho de fé dentro da igreja, nem para os de dentro, nem para os de fora. Então como é que Deus fala? Não fala. E lembra o que eu digo? Sempre quando Deus falar com você, Ele vai te dar direcionamento. Deus dá direcionamento, Ele confirma aquilo que é vontade, aquilo que é propósito, aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Então nós vamos trabalhar assim. Estamos então assim muito posicionados nesse sentido, porque Deus quer levantar vocês. Mas antes de Deus levantar, Ele precisa de você de joelho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. 1, 2. Eu gostaria de convidar você. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, versículo 54. Os sinais dos tempos. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim se sucede. E quando sopra o vento sul, dizeis, haverá calma. E assim sucede. Até aí, meus queridos. Pai querido, fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Nós somos exortados, admoestados, redarguidos, advertidos, em vários livros da Bíblia, a entender o tempo e as estações. Diga comigo, tempo e estações. Nós estamos vivendo num tempo que exige da igreja uma visão, um olhar profético. E a igreja perdeu isso. A igreja que não se alinha com o Espírito Santo de Deus,
ela não vai compreender aquilo que está para acontecer. Porque a Bíblia diz que Deus anuncia aos seus qual o propósito do céu. Nada do que Deus faz aqui embaixo, Ele faz sem anúncio. E poucos são aqueles que neste tempo se colocam à brecha como precisa entrar na brecha. A Bíblia fala que Deus procura aquele que se coloca à brecha e não encontra. E quando a Bíblia fala a respeito desta linguagem, era uma linguagem muito clara para quem vivia naquele tempo, porque falava dos muros, falava da proteção que cercava uma cidade. E quando existia ali uma brecha, um pequeno buraco, uma passagem mínima, onde o inimigo pudesse espiar, olhar, ele saberia a fragilidade daquele lugar. Então ele poderia atacar e estar em vantagem sobre o seu oponente, o seu inimigo. Então, Deus diz que procura aquele que se coloca à brecha e não encontra. Por quê? Porque neste tempo, nós não estamos dispostos a entrar na brecha, a fechar a brecha, a tapar a brecha. Nós não estamos dispostos porque não temos tempo. Nós não elegemos o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Nós sabemos que precisamos ir na igreja, assistir o culto, dar o dízimo, a oferta, servir em alguma área, algum ministério, algum departamento. Mas nós pessoalmente somos negligentes ao chamado de Deus, porque não nos colocamos à brecha, entendendo o tempo e a estação. Então Deus, ele separa em vários períodos da história homens devotados à oração e ao jejum, homens que vão orar muito e jejuar muito, pessoas que vão pagar o preço do sacrifício, o preço da entrega, o preço do amor por uma geração. E quando nós falamos em geração, em sucessão, em descendência, isso não mexe com a gente. Porque quando se falava biblicamente disso, para o povo de Israel tem outro sentido, para o povo hebreu tinha outro sentido. Falava a respeito da herança que vinha da parte de Deus, através dos patriarcas, através daqueles que eram de Deus e que serviam ao Senhor. Hoje, nós pensamos só no tempo presente, como dizia Eric Berne, o aqui e o agora. Nós não estamos focados no futuro. Há quem diga que o futuro a Deus pertence, então eu vou viver o meu momento presente. E há quem diga, o que importa é ser feliz, não importa se fazendo a vontade da carne, ou a vontade do diabo, ou a vontade do mundo. O que importa é ser feliz, mesmo que seja uma pseudo felicidade. E Deus levanta a igreja para se colocar à brecha de gerações futuras. Por exemplo, se nós estamos aqui, é pela misericórdia do Altíssimo, porque Ele usou alguém, aquela velhinha de cocó, saião, rotulada como religiosa, que aprendeu a ler na Bíblia,
que jejuava 1, 2, 3 vezes por semana, não para pedir bênção financeira, mas para orar e pedir bênção para a igreja, para o reino de Deus, para que pessoas fossem salvas. E fomos gerados no reino espiritual por estas orações, por estas pessoas que levaram a sério este compromisso de orar, de passar madrugadas orando. Hoje, quando se fala de orar, é uma vergonha. As pessoas querem orar, sabe para quê? Para receber profecia, profetada, visagem e revelagem. E o objetivo da vigília perde o sentido, porque nós vamos estar ali buscando algo para nós, e não estamos ali construindo algo para a posteridade, para o futuro. Não estamos falando a linguagem de Deus. Então vimos hoje na internet cultos que bombam, muitas pessoas, por conta do quê? A pessoa quer ouvir o número do seu RG, CPF, título de eleitor, quer que alguém fale o óbvio, quer que alguém fale o seu nome. E muitas pessoas ficam impressionadas, não pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo espírito de engano e de mentira. Hoje, a igreja precisa ter raízes, e raízes profundas, porque a igreja não pode se manter somente por conta de uma palavra vinda de um homem. Ela precisa da palavra vinda da boca de Deus. É claro que nós acreditamos no ministério profético, no dom de profecia, na palavra profética, mas nós cremos quando existe responsabilidade, porque a igreja nunca foi uma igreja tão sem identidade como nos dias de hoje. A igreja, ela vive uma certa decadência teológica, bíblica, espiritual, porque o povo não ora. A teologia da igreja é estabelecida em cima das músicas que se canta, e nem todas as músicas são cristocêntricas, muitas delas são antropocêntricas. Elas estão fundamentadas não em Cristo, mas elas estão construídas sobre o homem. Eu confesso a vocês que é muito difícil fazer hoje uma seleção musical. Muitas vezes uma pessoa chega e diz: pastor, não gostei do louvor hoje. Eu falei: que bom, não foi para você, foi para Jesus. Porque algumas pessoas, elas querem gostar da seleção musical como se fosse para elas. A gente perde a essência do culto. Qual o propósito? De louvar e de adorar. Nós podemos incluir os nossos pedidos? Sim, há um momento para isso. Mas você não pode vir só para receber alguma coisa de Deus. Você tem que compreender que o propósito de um culto é de dar a sua vida, é dar o seu culto, é de dar o seu louvor, é de dar a sua adoração, é de dar a sua oferta, é de dar a sua promessa de mudar de vida, porque a nossa inclinação muitas vezes é uma inclinação de morte. Nós estamos aqui sem receber de fato aquilo que Deus quer nos entregar, porque esse mundo nos descaracterizou, esse mundo nos perverteu. Este mundo, que é um mundo materialista e extremamente consumista, nos deforma a ponto de sairmos da vontade de Deus. Deus quer prosperar o seu povo, é óbvio, mas quando Deus vai prosperar o seu povo? Quando o seu povo teme a Deus, quando busca a sabedoria do alto, quando tem discernimento, o porquê que você quer prosperar. E se Deus colocar dinheiro na tua mão, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Porque tem gente que se perde. Qual
Qual o propósito do que você quer receber de Deus? Porque você pode estar aqui vivendo só para você. E a palavra diz, para aqueles que estão construindo um novo galpão, para poder guardar a sua colheita. Louco, hoje mesmo te pedirei a tua alma. Para onde vais? E nós achamos que esta vida aqui na terra vai ser eterna, mas nós vamos ter que prestar contas do tipo de pessoa que nós fomos para Deus, e se refletimos a luz de Cristo para o mundo, se levamos a revelação da palavra para as pessoas. Jesus disse que as nossas mãos vão ser suas mãos, e que vão curar, que os nossos pés vão pregar o evangelho da paz, que a nossa boca vai ser fonte de vida, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas nós somos tão egoístas, e estamos tão longe daquilo que realmente Deus tem para a igreja neste tempo profético. Não é pecado pedir casa, pedir carro, pedir aumento de salário, pedir alguma benesse. Não é pecado, mas se torna pecado quando aquilo vira tua obsessão, quando você busca Deus somente para receber alguma coisa. Chega aqui, pisa dentro da igreja, e a tua oração é me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Você tem que chegar aqui e dizer: Deus, eu quero morrer para mim mesmo. Deus, eu quero priorizar teu reino. Deus, eu estou cansado de viver como um crente que não tem raízes, que é soprado pelo vento como folha seca, de um canto para o outro, de uma igreja para outra igreja. Deus, eu preciso aprender a orar. Ensina-me pelo teu Espírito a orar. Me dá esta disposição para me levantar da cama de madrugada, dobrar os meus joelhos, para invocar o teu nome, para te glorificar, te exaltar, te bendizer. Deus, me ensina a te buscar só por te buscar e dizer: te amo, estou com saudade, te quero. Completa o vazio do meu ser, enche o meu coração, reparte comigo a vida que existe em ti. Eu preciso de vida, eu preciso de paz, eu preciso de alegria, eu preciso de segurança, eu preciso viver o teu amor. Deus, não deixe que eu pereça, que os meus pés resvalem, que eu escorregue, que eu caia, que eu fique prostrado. Deus, eu quero ser uma boca que vai te louvar, te glorificar, te exaltar neste tempo profético. Eu me recuso a reclamar, murmurar, choramingar e me lastimar por qualquer razão, por qualquer motivo. Deus, me ensina a ser grato pelo teu Espírito, pelo ar que eu respiro, pela vida que eu tenho, pela saúde que o Senhor me dá. Me ensina a ser grato pela roupa que eu visto, o sapato que eu calço, a comida que eu como, a casa onde eu moro, a família que eu tenho, o trabalho onde eu ganho o meu pão de cada dia. Deus, me ensina a ser diferente. Deus, eu não quero mais ser um crente de nome. Eu não quero mais ser um crente sem identidade. Eu quero deixar minha marca em Bragança,
Eu quero deixar minha marca para minha família, para os meus parentes, para os meus amigos, conhecidos, vizinhos, pessoas que convivem comigo. Eu quero marcar com o Evangelho a vida das pessoas que nem me conhecem. Eu quero ser exemplo para os outros, Pai. Não me permita escandalizar a Tua obra, escandalizar o Teu reino, desviar os Teus pequeninos. Deus, me perdoa, porque eu tenho focado só em mim. Eu preciso focar nesse tempo presente. Eu preciso discernir o tempo e as estações. Sabe por quê, amados? Muitas vezes aquilo que acontece com a pessoa perto de você não mexe com a tua estrutura. Você pode pensar, graças a Deus não foi comigo. E o que nós estamos vivendo hoje, quando nós olhamos para a geopolítica mundial, nós podemos ficar assustados, porque hoje é um tempo de instabilidade que pré-anuncia a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja vai ser arrebatada. Já estão divulgando, e esta divulgação é uma divulgação direcionada, em massa, falando a respeito de alienígenas, ETs, extraterrestres, porque quando a igreja subir, eles vão dizer que este povo foi abduzido. Já estão trabalhando nesse sentido. Fenômenos estão sendo vistos. A NASA está abrindo o seu arquivo e revelando coisas que nunca revelou, com o propósito de convencer o povo de que esta, até então tida como uma ficção, passar a ser uma verdade. Só que nós sabemos, nós não seremos enganados. Aqui está um povo se preparando para encontrar com o noivo, para o grande dia. Nós estamos aqui nos preparando para subir. Nós não estamos aqui só por conta de bênçãos, de algo material, financeiro, econômico, passageiro, transitório, temporão. Nós estamos aqui trabalhando a questão da nossa fé, porque cremos na eternidade com Cristo. E nós vamos viver com Ele, para Ele. E as pessoas estão sendo moldadas no seu inconsciente, no seu subconsciente, ou até mesmo no seu consciente, acreditar em tantas coisas para trazer dúvida, para que elas se percam, para que elas possam viver o ecumenismo, para que elas possam viver a pluralidade da religião, da fé, da crença, onde a Bíblia é descaracterizada, parte dela é aceita, mas a sua grande parte rejeitada. O diabo não conseguiu destruir a Bíblia, então ele vai fazer de tudo para que não se acredite na Bíblia. E nunca houve sobre o planeta Terra um povo tão incrédulo como nos nossos dias. Existem mais pessoas vivas do que todas aquelas que já nasceram e morreram até hoje. Essa questão do crescimento populacional aterroriza os poderosos. Por isso muitos querem dizimar, matar esta população crescente. E não se trata de teoria da conspiração,
Se trata de você fazer uma leitura do tempo e da estação. Se lembra na época de Jesus? Quando Herodes soube que o Salvador nasceria, ele mandou fazer um censo e matar as criancinhas. Então esta questão espiritual da luta do diabo contra Deus, das trevas contra a luz, do mal contra o bem, é algo que já vem lá de trás, desde que o mundo é mundo, por conta da sua natureza caída. E nós que estamos aqui precisamos ser ávidos para compreender aquilo. Um, dois. Dá uma baixadinha aqui em cima, por favor. Tirar um pouquinho do agudo e tomar cuidado com esse grave, tá? Se puder trocar minha bateria, é melhor, né? Então imagina só. A igreja, ela está andando em cegueira. Imagine você, não posso falar, mas no país do grande dragão vermelho, lá não se podia sequer assistir a Copa do Mundo, porque eles tinham que pensar que o mundo estava vivendo colapsado, como eles estão vivendo lá. Eles estão saindo às ruas, eles estão protestando, eles estão lutando contra um regime comunista, socialista, de esquerda, maligno. E olha, é para assustar, mas o povo de Deus tem que confiar na graça do Senhor. Não vai demorar. Ouça o que eu vou dizer, não vai demorar. Parece até que aquele som estava melhor, hein? O microfone do pastor tem que ser sagrado. Regulou, não pode mexer. Aí cada um pega, né? Vai regular de acordo com a voz dele. Então imagina só como é que funciona. Algo está acontecendo ao redor do globo. Estava falando a respeito de uma nova endemia, pandemia. Amados, a igreja precisa discernir o tempo, a estação. É tempo de joelho no chão, é tempo de cara na terra, é tempo de comer poeira, no sentido de quebrantamento, de se humilhar, de se quebrantar. Porque eu pensei que a pandemia mudasse a realidade da igreja. Eu pensei, a igreja vai encher. Não estou falando do nosso ministério, eu estou falando de outras igrejas. Eu estou falando do corpo de Cristo. O povo ficou mais frio, insensível, indiferente. Tem pessoas que foram impactadas de uma forma sem igual. Muitas pessoas da família, parentes, amigos foram dizimados. Isso não mudou o comportamento, isso não mudou a postura, isso não mudou a vida. Eu pensei, o povo vai querer Deus. Muito pelo contrário. Muitas pessoas, principalmente aquelas que já pertenceram a alguma igreja, viraram as costas, se tornaram apóstatas, e apostasia é um dos sinais da vinda de Jesus. Vão virar as costas, não querem mais
pertencer à igreja institucional. Não, eu creio do meu jeito, eu busco a Deus do meu jeito, uma vez ou outra eu assisto um culto pela internet, pego um biscoito Tostines, água e sal, e um gole de groselha, e celebro a ceia aqui em casa, está tudo certo. Mas não foi isso que Deus nos deixou. Não foi isso que Deus nos ordenou. Amados, a igreja precisa lutar com todas as suas forças para permanecer se reunindo, porque em países como estes que me referi há pouco, os símbolos religiosos já foram tirados, as cruzes foram tiradas, igrejas foram fechadas. Hoje o que se prega lá é de acordo com a religião do Estado. É proibido pregar Jesus. E os delatores que entregarem um cristão, eles recebem um prêmio. O crente é preso, ele é sentenciado, ele pode ter prisão perpétua ou sentença de morte. E vocês acham que isso não vai chegar no Brasil? O que nós estamos vendo, queridos, não se trata de uma questão humana. O que nós estamos vendo é uma disputa espiritual. Se trata de uma batalha espiritual. Demônios querem dominar, forças das trevas querem dominar, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade, principados e potestades, e a igreja está dormindo. A igreja não ora, a igreja não jejua, a igreja não se posiciona, a igreja não prega para ninguém, a igreja não entra a brecha. No domingo passado, nós tivemos aqui um culto maravilhoso, onde houve uma manifestação da presença de Deus. Só que isso não pode acontecer esporadicamente, uma vez ou outra. Por quê? Porque depende de nós. Se você é uma pessoa receptiva, se você deseja, se você quer, se você busca, vai haver uma manifestação do céu no meio da igreja, porque Deus se agrada do culto da congregação dos justos. Deus, Ele se agrada quando os santos se reúnem. Quando nós entramos aqui, nós somos um. Estamos no mesmo espírito, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. E quando você tem o espírito correto, a atmosfera do lugar muda. Sabe por quê? Para ganharmos uma pessoa para Jesus hoje, não é pelo convencimento humano, não é tentando ganhá-la através da nossa intelectualidade, do nosso potencial carnal. Não, somente o Espírito Santo pode ter acesso aos corações e transformá-los, libertá-los, salvá-los. Mas nós precisamos entender, não adianta você ouvir esta palavra e não fazer nada. Sabe por quê? Essa guerra vai ser ganha pela igreja. E não se trata apenas do ministério Igreja da Fé Cristã. Outras igrejas evangélicas precisam entender isso, e juntos nós formamos o corpo de Cristo neste tempo profético, e nós vamos bombardear as regiões celestiais, atacando esses espíritos malignos que querem impedir o crescimento da igreja, que querem sufocar a igreja. Sabe, o diabo muitas vezes ele não impede você de estar aqui,
Mas ele sabe, esse não ora, esse não jejua, esse não lê Bíblia, esse não dá dízimo, não dá oferta, esse não serve em área nenhuma, este não oferece nenhum perigo para o reino do inferno. Está tudo certo. Mas quando aquela pessoa começa a entender isso, e ela ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e daqui a pouco aquilo vira um hábito, ela se disciplina, ela acorda de madrugada, ela acorda de manhã, ela busca a Deus várias horas durante o dia, em vários momentos, ele começa a andar com a sua Bíblia, ler sua Bíblia, rabiscar sua Bíblia, sublinhar a sua Bíblia, colorir a sua Bíblia, ele começa a falar do amor de Deus para as pessoas. Sabe como a gente quer ganhar alguém para Jesus? Se você for para a igreja, Deus vai te abençoar muito. Você não fala de vida eterna, você não fala de salvação. Fala, olha, esse vazio no teu coração é a falta de Deus. Você conhece a religião, mas você precisa conhecer Jesus morto e ressurreto. Você precisa conhecer o amor de Deus, que entregou Jesus como seu único filho para morrer no teu lugar. Você precisa viver uma nova realidade espiritual e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós queremos ganhar alguém com joguetes, chavões, artimanhas. Tem gente que chega, pastor, o que eu posso fazer de repente para trazer essa pessoa para a igreja? Se ela vê testemunho em você, ela vai querer conhecer o Deus que você serve. Mas se ela não ver testemunho em você, ela não vai querer conhecer o Deus que você serve. E nós precisamos, em nome de Jesus, mais do que nunca, estar cheios desta unção, dessa presença, dessa graça, deste poder. Hoje alguém pede oração para você, você não ora, você tem medo de orar. Por quê? Porque oração não é uma prática na tua vida. Você tem medo que manifeste um demônio. Por quê? Porque você é escravo de um demônio. Porque você tem um pecado secreto, oculto, de estimação. Porque você tem alguma falha, alguma brecha, algum buraco, alguma porta aberta, alguma legalidade. Tem gente que fala, pastor, não vamos mexer com demônio não. Mas deixa eu abrir aqui fazer uma observação sobre batalha espiritual. O irmão chegou e me disse, pastor, eu faço muita batalha espiritual. Eu disse, irmão, se eu fosse você, eu diminuía um pouco essa tal batalha espiritual que você faz. Ele disse, por quê? Porque o tempo todo eu percebo que você está guerreando contra os demônios, lutando contra os demônios, batalhando contra os demônios. Mas você não tem comunhão com o seu Deus. E se você não tiver comunhão com o seu Deus, esta sua batalha espiritual não funciona. Você precisa estar cheio de Deus. Você precisa estar transbordando de Deus. Por que a igreja vive em crise? E hoje nós aprendemos que é normal isso. Estar na igreja, servir a Jesus, está vivendo uma depressão leve, patológica, crônica, aguda. Não, é normal. É normal ter os transtornos. É normal ter as síncopes. É normal de repente ter certos transtornos. Queridos, nós somos humanos, é verdade, mas nós precisamos confiar a Deus a nossa vida, para que Ele nos ajude a viver melhor, e nos ajude a nos libertar de certas coisas que nos escravizam, porque tem muita gente que se esconde atrás de uma doença, se esconde atrás de uma enfermidade, e manipula. Então o que você tem que fazer? Você precisa, em nome de Jesus, de um despertamento da parte de Deus, para poder buscar realmente a sua cura, a sua libertação, o seu milagre, para poder viver tudo aquilo que você não viveu até hoje. Por quê? É muito prático, é mais fácil eu fazer assim do que orar de verdade, jejuar de verdade, buscar Deus na palavra, não perder culto.
Entender a importância do meu dízimo, da minha oferta, da minha semente. Entender a importância da ceia, onde eu renovo a minha aliança com Deus. Entender que nós não somos turistas dentro de uma igreja. Porque, como que o diabo trabalha? Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em qualquer outro lugar. E assim vai ser. Eu conheço uma pessoa que já passou por 10 ministérios, 10 igrejas. E quando a pessoa fala, ela fala arrotando espiritualidade. Eu admiro muito esses irmãozinhos das igrejas antigas, tradicionais, ortodoxas, históricas, onde eles nasciam no ministério e morriam no ministério. Entravam lá crianças e partiam para ir para a glória. Hoje não existe aliança. O diabo tem trabalhado muito isso. Hoje não existe aliança no casamento. O diabo tenta separar. A pessoa já casa pensando em divorciar. Tem gente que diz, não vamos casar não deu certo, você pega os seus panos de... vai embora. Cada um do seu lado, não tem nem gasto. Então o homem não quer ter compromisso com a mulher não quer ter compromisso com o homem. Aí nasce um filho entre duas pessoas que não tem compromisso entre eles. Como vai ter compromisso com os filhos, com o seu futuro? Porque aqueles que são pais conscientes precisam pensar na eternidade dos filhos. Os pais pensam em dar uma vida regalada para os filhos aqui na terra. Mas e quando o filho partir? Ele vai para onde? Existe uma responsabilidade muito grande entre um casal que gera uma criança, porque ele tem que ensinar os caminhos que a criança deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie dele. E não é ensinar religião, porque se ensina a religião, daqui a pouco ela vai procurar uma outra religião melhor do que aquela religião que ela conheceu. Mas quando ela conhece Jesus de verdade, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com placa, não tem nada a ver com denominação, a história é outra. Nós precisamos compreender a estação, o tempo e a estação que estamos vivendo. Por quê? Porque hoje a igreja, ela não entende o seu papel. Ela não compreende o seu papel. A igreja não pode morrer. E a igreja não é a reunião de 1000 pessoas. A igreja pode ser a reunião. A igreja pode ser, o som está bem cheiroa, cavalinho, robalo, sardinha. Tá feio. Ajuda aí. Amados, olha só a realidade da igreja dos nossos dias. É um povo que diz que é de Deus e não é de Deus. É um povo que diz que ora e não ora. É um povo que diz que jejua e não jejua. É um povo que diz que paga o preço e não paga preço nenhum. É um povo que diz que sustenta a igreja, mas não sustenta a igreja. Amados, a palavra de Deus para nós neste tempo profético é: convertei-vos. Esta palavra tem que mexer com você. Você tem que chegar para Deus hoje e dizer: Deus, eu sou religioso. Esta é uma oração que eu faço. Deus, me perdoe pela minha religiosidade. Me perdoe, eu não quero ser mecânico. Eu não quero ser automático. Eu não quero ser sem vida. Vocês pensam que ganhar alguém para Jesus é fácil? Encher este lugar é fácil? É obra
de Deus, a Bíblia diz que Deus dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. E a gente muitas vezes acha que o crescimento é referente ao nosso próprio esforço. Somente, não. A palavra diz que quando os apóstolos, os discípulos saíram a pregar o Evangelho, o Senhor cooperava com eles através de sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Sabe o que precisa acontecer? Nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Deixa eu te perguntar com todo carinho que me compete. Deixa eu te perguntar com todo carinho que me compete. Com toda humildade, como seu pastor e pai espiritual. O quanto de Deus você tem na tua vida? Será que eu, como pastor, posso contar com você para me ajudar nesse tempo profético, onde as pessoas estão vivendo uma vida de tantas incertezas, são inconstantes? Tem muito irmão que você não pode contar com ele. Ele não está firmado na palavra da verdade, ele não tem raízes em Cristo. Tanto faz como tanto fez. Amados, tem gente que só aparece na época de festas. Tem gente que só aparece quando tem eventos, programas. Algum tipo de acontecimento. Quando você fica em casa, você está dizendo para Deus assim: Deus, é mais precioso para mim ficar aqui do que ir na tua casa. É mais interessante eu ficar aqui, assistindo a TV, na internet, vendo site pornográfico, do que ir na tua igreja, do que estar lá no meio do teu povo, entregando o meu culto. E a gente acha que não, porque nós somos muito espirituais. Deus conhece o meu coração, é verdade. Deus nos conhece. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos exterminados, banidos da face da terra, extirpados. Amados, é apesar de nós, não somos merecedores de nada, mas entenda isso: Deus confiou a nós a palavra da verdade neste tempo profético. Te pergunto, onde estão as pessoas que costumam se sentar do teu lado aos domingos? Elas vêm apenas um culto por semana. Por quê? Falta compromisso com Deus. Agora o comércio está aberto, tem gente trabalhando, tem gente finalizando os estudos. Não estou falando destas pessoas. Eu estou falando daqueles que estão curtindo uma preguiça, uma indolência. Aqueles que há muito tempo perderam o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. A mulher, o marido diz: eu não vou na igreja. A mulher diz: eu também não vou. E o exemplo fica para os filhos: se meus pais não vão, eu também não vou. Daqui a pouco ninguém vem mais. A mulher tem que dizer, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Olha, amor, você não quer ir? Eu vou orar por você. E quando você chegar aqui, você vai orar a Deus. Deus, inquieta o coração do meu marido. Trabalha o coração do meu marido. Quebra as cadeias, porque existem cadeias. E essas cadeias não são quebradas, amados, com oração assim: sai, queima, frita, torra, tosta, cozinha, em nome de Jesus. Não. O diabo sabe quem está cheio do poder de Deus. Você pensa que o diabo tem medo de pregação? Que o diabo tem medo de quem canta? Você pensa que o diabo tem medo quando nós fazemos alguma coisa para Deus?
o diabo tem medo de quando você dobra o teu joelho e ora. Isso aterroriza o inferno. Isso aterroriza o inferno. Então tem muita coisa que quando você começa a orar, você não precisa nem pedir. Aquele poder maligno das trevas começa a ser minado, e aquilo vai perdendo a força, até que chega uma hora que aquele demônio não tem mais poder de continuar reinando na sua vida, na sua casa, no seu lar e na sua família, no seu trabalho, nos seus caminhos e até mesmo na igreja. Amados, quando nós discernimos o tempo e as estações, como aqui Jesus falou, e dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim acontece, cai chuva. E quando sopra o vento do sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Então, nós precisamos discernir o tempo e as estações. Ouça o que eu estou te falando. Não se trata somente da nossa igreja e do nosso ministério. O que eu tenho ouvido de pessoas que estão adoecendo, enfermando, morrendo, se não de forma natural, por acidente. Amados, a igreja não pode ficar de braços cruzados. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Esta semana tivemos uma família da igreja que se envolveu num acidente de carro, e foi um acidente grave. Graças a Deus ninguém morreu, mas a moça fraturou a bacia, o seu marido a perna, a criancinha também, e as outras duas crianças, graças a Deus não aconteceu nada, né? A Bia estava junto? Oi? A Bia estava junto? Ó, essa moça estava no acidente. Não sei se a gente consegue pôr aí no telão. Mas foi algo assim muito traumático. Para que vocês possam ver. Essa família ficou viva por milagre. Tem gente que fala assim, pastor, mas por que isso aconteceu? Deus não guardou? Gente, eu sempre penso assim, podia ter sido pior. E Deus deu livramento. Estou mandando para você aí, Davi. Esse menino é sensacional, amo muito o Davi. O telão estava desligado? Não, né? Ok. Olha que coisa terrível, gente. Por conta de uma poça d'água, eu acredito que o carro tenha, como é que chama quando ele aquaplanou? Aí se chocou num caminhão. A Bia que ficou consciente e tentou tirar o pessoal. Você imagina o desespero? Eles vão colocar aqui no telão para você ver. Deixa eu te falar algo. Todos os dias
antes de pegar a estrada, se cubra com o sangue de Jesus. Coloca os anjos do Senhor te protegendo, guardando e livrando. E diga: Deus, me leva e me traga em segurança. Amados, o que tem nessas estradas de espírito de morte, está aqui a Terezinha. A Terezinha era casada com um camarada que foi pai de santo e que me dizia: eu fazia trabalho de macumba para acontecer acidente na curva, para eu usar o guincho, porque tinha um guincho, o Tião, Bastião. Isso ele me contou. Você imagina o coração do mal, a que ponto chega? Vamos ver junto aqui, ó. Olha que triste. Olha de novo, gente. Mais uma vez. Olha o caminhão, gente. Olha a água. Obrigado, viu, Davi? Obrigado. Quem que está aí junto é o Anderson. Legal. Amados, o pai do Reginaldo, cadê o Reginaldo? Estava aí agora há pouco, foi arrebatado. Teve que sair, né? O pai dele foi na cozinha, teve um mal súbito, bateu a cabeça no móvel, ficou inconsciente, em coma, morreu. Vai ser sepultado amanhã. Tem gente, o irmão do Adiel sofreu um acidente de moto, ele dilacerou toda a parte de baixo, vai ter que ser refeito parte da uretra. Caíram dentro de um bueiro, não foi? De moto? Oi? O outro rapaz caiu dentro do bueiro. Você imagina, sabe quantos anos esse menino? 18? 18 anos de idade. Vai ter que refazer toda essa parte, é algo assim traumático. A irmã da Vera está internada, já faz cerca de 2 meses, teve um AVC. Olha só, o marido acorda, e a mulher está dormindo do lado da cama, no chão, limpo. Ele voltou a dormir. Acorda, a mulher está lá ainda. Ele chama o outro filho, põe na cama, ela não se mexe, não acorda, chama o SAMU. Vai para o UPA, isso lá em Franco da Rocha, até ser atendida, demora muito, porque no caso de AVC, quanto mais rápido for o atendimento, aqui uma enfermeira, a gente precisa de um atendimento rápido. Você está aqui, você está gozando de saúde, você, por certo, tem também os seus problemas, talvez problemas financeiros, econômicos, materiais, mas você não tem quadro de luto na sua casa, você não está enfrentando como a Bia estava há pouquinho aqui, né? É traumático, ela foi chorar lá, é traumático para a Bia, porque foi muito triste. Vai um colaborador lá para estar com ela, orando, tem alguém lá com ela? Cuida dela para mim, por favor. Mas eu precisei passar para vocês. Graças a Deus ninguém morreu. Nós não somos gratos. Agradeça a Deus todo dia, estou vivo. Meu pai está vivo, minha mãe está viva. Meus filhos estão vivos. Tudo me vai bem. Sabe por quê?
O diabo quer brincar com a gente assim: ah, não estou bem na igreja, não estou feliz na igreja, vou mudar de igreja. E num descuido desses, a nossa comunhão com Deus está quebrada. E para onde a gente vai? Estamos com o coração cheio de lixo, contaminados. Amados, vocês estão aqui para orar por aqueles que não têm vindo. Sexta-feira era uma reunião cheia. E tem gente que fala: pastor, é só o senhor começar a expulsar demônio de novo que lota. Preste atenção, eu quero que as pessoas venham por causa de Cristo, não por causa de demônio. Não, pastor, o senhor não entendeu. É porque se o senhor fizer a libertação, o povo corre atrás de libertação. O povo precisa muito de libertação. Quem está aqui está sendo liberto. Se manifestar com o demônio, a gente manda embora. Mas nós precisamos trazer Jesus ao centro. Não ter outras artimanhas, facetas. Nós precisamos orar e dizer: Deus, coloca a mão no meu coração. Se coloca no lugar daquela menina que está lá atrás chorando, que quase perdeu pai, né, mãe. Amados, tinha um bebê dentro do carro. Quanto tempo tem o bebezinho? 1 aninho. Hã? Fez 1 ano, tinha um bebê dentro desse carro. Não aconteceu nada com o bebê, né? Um arranhãozinho na testa. É Deus guardando, não é, gente? O que eu preciso? Está na hora da igreja se libertar dos melindres. Está na hora da igreja se colocar a brecha. Como essa família que está internada, quem pode fazer visita, vai fazer visita. Quem pode ajudar num momento como esse, ajudar. Outros irmãos que estão chorando, nós precisamos oferecer o nosso ombro, nós precisamos dar uma palavra amiga, nós precisamos estar orando por elas. Amados, isso que é ser igreja. E a gente fica olhando só para o nosso umbigo. A gente está discutindo o que vai comer na ceia de virada de ano. Para. Essa última ceia de final de ano, para vocês terem uma ideia, nós terminamos aqui, aí eu fui para a casa da minha mãe. Indo para a casa da minha mãe, nós recebemos um telefonema de uma família que a gente ama demais, que precisava de ajuda, porque o pai, o marido ficou endemoniado, estava quebrando tudo dentro da casa, e a gente foi para lá. Fui eu, o Paulo da Estela. Sabe que horas eu cheguei em casa da minha mãe? 2h da manhã. Porque nós fomos uma vez, tivemos que voltar, estávamos no caminho. Amados, o que é mais importante para nós? Comer peru ou cuidar dessa família? Cuidar deles. Comer pernil ou cuidar deles? Preste atenção. Imagina se tiver um exército de irmãos que amam o reino de Deus, dispostos a pagar o preço, se colocando a brecha, orando, jejuando, buscando a Deus na Bíblia, não perdendo o culto, sendo dizimista, sendo ofertante, semeando, pregando o evangelho, orando, falando do amor de Deus. Amado, sabe o que vai acontecer? Eu oro para que as pessoas que não estão aqui voltem, aqueles que ainda são deste ministério. Mas se eles não se posicionarem, Deus vai levantar pessoas novas. Ore você todos os dias, para você não desviar, para você não se perder, para você não se afastar, para você não virar as costas para Jesus. Porque o diabo, ele quer fazer isso todos os dias. Você, casal que eu amo, agora que estão juntos, já que estão juntos, nós não precisamos mais de igreja, não precisamos mais de atendimento, não precisamos mais de Deus. Daqui a pouco, rompe de novo.
Situação financeira na empresa, batalha espiritual. O diabo não quer que você prospere, porque se você prosperar, você é um perigo para o inferno. Por que o diabo quer que você fique desempregado e não ganhe dinheiro? Porque você é dizimista e ofertante fiel, porque se você ganhar dinheiro, você é um perigo para o inferno. E o diabo é assim, a pessoa está carente, vai preparar uma pessoa errada para ela se perder, para ela cair em pecado, para ela esfriar na fé, para parar de vir na igreja. Eu estava conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, graças a Deus terminei, porque do jeito que estava indo eu ia me desviar. Olha como tem gente que é consciente. Louvado seja Deus, porque tem pessoas com essa clareza de entendimento. Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Eu gostaria que vocês entendessem no coração de vocês a profundidade do que foi ministrado. Eu gostaria que vocês tivessem muita gratidão a Deus pela vida de vocês, pela vida de quem vocês gostam, querem bem e amam, porque Deus tem guardado vocês, Deus tem protegido vocês, os anjos do Senhor estão acampados ao redor de vocês. Permita que Deus faça uma obra linda na vida de vocês, mas se entrega de verdade para Ele, porque enquanto você não estiver ativando a tua vida espiritual, orando, jejuando, buscando Deus na palavra, sendo fiel na igreja onde Deus te chamou, leal aos teus líderes que Deus colocou sobre você, você é só um religioso. Sabe quando você alcança a maturidade? É quando você começa a frutificar, é quando você gera filhos, aí você amadureceu. Imagine quantos de vocês têm potencial para ganhar gente para Jesus e não está fazendo nada para o reino de Deus. Vamos nos colocar de pé. Pai querido, Deus amado, quero orar com a tua igreja neste momento, depois desta palavra. Não sei se consegui compartilhar com eles aquilo que o Senhor colocou no meu coração. São tantas coisas, mas eu quero, Senhor, ficar aqui na dispensação de que o Senhor vai falar com eles, até mesmo repartindo aquilo que eu não falei, não consegui falar, não consegui transmitir. Em nome de Jesus, desperta uma geração nesta igreja de oração, de jejum, de Bíblia, de fidelidade, de lealdade, de fervor. Aviva, Senhor, a tua igreja. Nos acorda de madrugada, nos traga despertamento, Senhor. Não permita que estejamos mortos para Ti, impotentes, passivos e negligentes. Deus, precisamos discernir o tempo e a estação. Precisamos atentar para aquilo que está acontecendo no Brasil. Precisamos, Senhor, dobrar os nossos joelhos e clamar. Eu oro pelo Fábio, Senhor, irmão do Júlio. A vida dele está nas tuas mãos. Cuida dele, Senhor. Somente tu podes fazer este milagre. Olha para o Iago, olha, Senhor, para a Sabrina, olha para esta família, olha para aqueles que se machucaram neste acidente, olha, Senhor, para a Beth, olha, Senhor, para suas filhas, olha, Senhor, para as suas irmãs,
Olha para a sua família, Senhor. Olha para o Regis, que perdeu o seu paizinho de forma tão abrupta, violenta. Consola, Senhor, o Regis, a família, sua mãe, irmão, irmã. Tem misericórdia deles, Senhor. Tem piedade deles. Olha para aqueles que estão adoentados, enfermos. Olha para aqueles que estão padecendo com algum tipo de moléstia, de dor. Em nome de Jesus, tu tens poder de curar, sarar, libertar. Colocamos diante de ti cada uma destas pessoas por quem nós estamos orando e intercedendo agora. E queremos colocar diante de ti também estas pessoas que são apresentadas através da internet. Estes irmãos e estas irmãs que estão orando e intercedendo por alguém conhecido, da família, do trabalho, do convívio. Senhor, quantas pessoas estão doentes, enfermas, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão se acidentando, quantas pessoas estão sendo atacadas, e nós queremos pedir a proteção do sangue de Jesus, queremos pedir a tua graça, seja conosco, Pai, seja com a tua igreja, seja com o teu povo. Muda, Senhor, a nossa realidade. Confiamos a nossa vida a ti, Senhor. Combatemos estes anjos da morte, em nome de Jesus. Pai, olha para aqueles da família que estão viciados em alguma substância, em alguma droga, em nome de Jesus. Olha para aqueles que estão se separando, que estão falando de divórcio. Olha, Senhor, para o pai da Dirce, que se acidentou também, caiu e quebrou o nariz. Olha, Senhor, para esse senhorzinho, restabelece, fortaleça. Olha para as nossas famílias, Senhor. Cuida de nós, Jesus. Aviva a tua obra. Cuida de nós como teu povo, teu rebanho, tua igreja, teu povo. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer porque nós aqui estamos, porque o Senhor tem nos protegido, guardado e livrado. Obrigado pelo fôlego da vida, porque mais uma vez abrimos nossos olhos sobre a terra dos viventes. Obrigado pelo nosso trabalho, pelo nosso ganha-pão, pela nossa fonte de renda. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por esta porta que o Senhor abriu e colocou diante de nós. Cuida do nosso pastor, da sua família, dos nossos líderes, dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Queridos, pode sentar um pouquinho. No domingo nós teremos a nossa ceia. Não entregue a tua oferta da ceia hoje, só se você não vai poder estar no domingo. Mas eu gostaria que você me ajudasse e ligasse para alguém, para que ela pudesse vir no culto de domingo, que você possa convidar alguém, que você possa trazer alguém, que você possa dar carona para alguém, que você possa, em nome de Jesus, entender que este tempo é um tempo muito sério. Ezequiel 3 fala a respeito do Senhor derramar do sangue da pessoa sobre as nossas mãos, por conta, tem um irmão ali que está com a mão doendo ali, levanta a mão aí. Não baixa não, irmão. Amém. No domingo estaremos aqui numa grande ceia para o Senhor. Vocês precisam entender o que eu estou falando.
Essas pessoas que não estão aqui, elas precisam estar, elas precisam voltar, elas precisam congregar, elas não podem se perder. O diabo não está brincando, irmãos. A coisa é muito séria. Nós temos uma maquininha de cartão ali com a Michele, temos outra maquininha ali com a Renata. Você que não é dizimista, seja dizimista. Pastor, quer ser dizimista? Nós entregamos a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que Ele nos dá como bênção em nossa vida. Não é só entregar uma oferta, é você compreender que você é um mantenedor, é um cuidador, é um abençoador da sua casa, do seu reino. Você precisa receber essa responsabilidade no teu coração, porque você está cuidando de gente, pessoas, vidas, almas, pessoas. Em nome de Jesus, que você tenha a bênção sobre a tua vida de alguém que é dizimista e ofertante na casa de Deus. Separa o teu melhor, entrega para o Senhor. O nosso Pix está em tela, 01-014-097/1000 ao contrário, -54, o CNPJ da nossa igreja, e que você possa trazer no domingo a sua oferta da ceia, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Ter o dom de esperar em Ti, me entregar em fé e continuar. Sei que tudo podes ressuscitar. Não importa a luta nem a dor, eu estou firmado no Salvador. Sei que minha resposta vai se levantar, porque creio no sangue de Jesus. Pai, neste momento nós oramos por cada dizimista e ofertante desta obra. Pedimos a tua bênção sobre cada empresário, empreendedor, aquele que é comerciante, negociante, trabalha por conta, é autônomo, profissional liberal. Deus, em nome de Jesus, libera contratos sobrenaturais. Libera, Senhor, a segurança, a estabilidade financeira para esta empresa. Levanta esta empresa, Senhor, como uma empresa que abençoa a tua obra. Que ela possa ver, Senhor, algo de sobrenatural, miraculoso acontecendo nos seus registros, na sua contabilidade. Em nome de Jesus, Pai. Que caia por terra todo levante, todo imprevisto, todo ataque, toda investida, toda malignidade. Cuida, Senhor, das empresas, dos empreendedores, comerciantes, negociantes, autônomos, profissionais liberais. Cuida, Senhor, dos trabalhadores. Cuida daqueles que têm um projeto de vida. Abre portas, Senhor, para aqueles que estão em busca de uma oportunidade. Eu creio, Senhor, que existe liberação sobre este altar. Eu creio que estas pessoas são alcançadas pelo teu milagre. Em nome de Jesus, sai daqui hoje louvando e glorificando a Deus, porque o Senhor ouve e atende a tua oração e o teu pedido. Que em nome de Jesus você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você, para os seus negócios, para a sua empresa, para a sua vida financeira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel e não volta vazia. Decreto 2022, diga comigo, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão.
Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus abençoe os projetos de vida que estão sobre este altar. Abençoe cada pedido de oração que está sobre este altar. Ouça, Senhor, a oração dos teus filhos. Ouça a oração daqueles que estão em casa, daqueles que estão se unindo a nós neste momento, nesta grande corrente de fé, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus e o seu favor resplandeça sobre você e sua família. Vai debaixo da bênção, que o Senhor te guarde e que o Senhor prospere os seus caminhos. Deus abençoe, amo vocês, orem por mim, eu oro por vocês. Deus abençoe o pessoal da Gênesis Salgados. Deus abençoe. Nice, beijo. Deus abençoe, vão na paz.